dependendo das regiões do meu polímero, eu posso ter as regiões cristalinas, aí essas regiões, gente, eu tenho temperatura de fusão, que é a temperatura, assim, que a gente, que está relacionada com o desaparecimento das ligações cristalinas num polímero quando ele chega a altas temperaturas. Então, em todo polímero, quando a gente, principalmente os termoplásticos, né, quando a gente aumenta a temperatura, há um aumento na mobilidade das macromoléculas. Então, há esse aumento de mobilidade, então o polímero, ele começa a ficar mais fluido, né, ele aumenta o volume específico de uma maneira, assim, drástica, né? Então, a gente viu no vídeo, por exemplo, nós temos um gráfico lá no vídeo, que é de volume específico em função da temperatura. E aí nós vimos que, para hipoteticamente um polímero 100% cristalino, ele só apresenta, ele aumenta o volume específico dele e apresenta uma temperatura única de fusão que é caracterizada por uma inflexão. Agora, os polímeros semicristalinos, eles têm ambos TG, que é a temperatura de transição vítrea, onde as macromoléculas começam a se movimentar, e tem também a temperatura de fusão, quando os cristais começam a se desfazer, né? Mas em polímeros amorfos, aí eu só vou ter TG, né? E no caso do resfriamento, eu só posso ter temperatura de cristalização somente nos polímeros semicristalinos e naqueles hipotéticos cristalinos. Para polímeros amorfos, eu não tenho temperatura de cristalização. E aí, quando que a gente sabe qual que é a temperatura ideal para processar um material? É aquela temperatura na qual o polímero está com os cristais totalmente desfeitos e as ligações intermoleculares quebradas por causa da temperatura. Então, geralmente, quando a gente vai processar um polímero, a gente nunca processa na temperatura certinha de fusão, no pico de fusão. A gente geralmente dá um espacinho ali, coloca aí uns 30 a 100 graus a mais na temperatura para poder processar esses materiais, né, para ele poder fluir, né. Agora, para os polímeros que são amorfos, como ele não tem temperatura de fusão, o que a gente costuma ver? Ver a TG dele, né, que ele sai do estado completamente rígido para o estado mais móvel, então tem a TG, e a gente vai processar ele até 140 graus acima dessa temperatura. Para vocês terem ideia, né, tem polímeros que eu tenho que aumentar 150 graus a mais do que a TG para poder processar, tá? Então, o processamento de polímeros não dá para eu obter diretamente dos picos, né, de fusão ou da TG. Eu tenho que considerar que esses polímeros têm que ter uma quebra ali das ligações intermoleculares, cair bastante a viscosidade para eu conseguir processar esse material. Então, eu explico isso, né, no primeiro vídeo, e no segundo vídeo eu mostro como retirar essas propriedades, né, incluindo aí a temperatura de degradação. Então, tem alguns polímeros, principalmente os polímeros naturais, eles têm uma temperatura de degradação muito próxima à sua temperatura de fusão, sabe? Ou acaba se degradando antes de quebrar as ligações intermoleculares. Então, é importante a gente saber que temperatura esses materiais vão começar a degradar, para eu, quando eu for processar esses polímeros numa extrusora ou numa injetora, eu não correr o risco de degradar os polímeros, queimar o material e afetar aí as propriedades mecânicas dele, né? Porque se eu quebrar estruturas macromoleculares, pode ser que eu não consiga as mesmas propriedades mecânicas que eu tinha anteriormente, tá bom?
Então, esses são os temas, né, dos 2 vídeos que eu coloquei lá. Eu observei que não foi todo mundo que viu os vídeos, né, é importante, por mais que seja meio chato, assim, é muito tempo, né, de vídeo, é importante que vocês vejam esses vídeos e anotem, né, todas as informações, porque a parte de análise térmica, ela está diretamente relacionada com o processamento. Então, é importante que vocês saibam identificar, né, essas temperaturas e assim por diante, tá bom? E aí, hoje, então, eu vou explicar para vocês, já vamos voltar, tá, para as propriedades térmicas, mas antes de entrar nas propriedades térmicas, eu quero mostrar para vocês como que vai ser a avaliação dos módulos 4 e 5 e como que vai acontecer esses 2 módulos, tá bom? Então, eu vou pedir licença para vocês, eu já vou compartilhar a tela para mostrar para vocês a descrição dos módulos, e aí vocês podem colocar no chat as dúvidas ou esperar eu explicar essa parte para tirar as dúvidas, tá bom? E aí depois a gente volta para propriedades térmicas. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela com... Ai, Larissa, tá vendo o slide? Pedro, você tá vendo o slide? Só... Tô sim, professora. Ah, tá. Tá legal, obrigada. Então, tá bom. Aí, então, só recapitulando aqui, né, no dia 1º, eu disponibilizei esse vídeo, né, de propriedades térmicas que eu falei para vocês. Então, tá lá explicando direitinho, né, essa relação das macromoléculas, né, os sistemas semicristalinos e amorfos, e as temperaturas que a gente encontra. Então, as temperaturas que a gente tem que eu estou explicando, nesses pontos, são a TG, a temperatura de processamento, temperatura de cristalização e temperatura de fusão, né? Esses 4 tipos de temperatura que eu estou detalhando aí nesse vídeo, bem como a mudança aí de volume específico do polímero, né, em relação à temperatura. Aí no dia 6, que foi nessa terça-feira, aí eu disponibilizei o vídeo, né, sobre como determinar essas propriedades, né, de fusão, TG, processamento e degradação por meio de curvas termogravimétricas e curvas de DSC. Então, eu expliquei nesse vídeo o que é TG, esse TG maiúsculo, que é diferente desse TG minúsculo, tá? Eu expliquei a diferença dos dois, o que eles dão em termos de informação para a gente, que é super importante a gente ter, e aí eu mostrei o passo a passo de como a gente determina essas temperaturas. E aí eu coloquei também um material adicional de leitura, só falando sobre TG. Então, o que influencia na TG, os fatores, né, que alteram aqui esses valores. Por exemplo, as poliolefinas, que são basicamente o polietileno, o polipropileno, eles são polímeros considerados poliolefinas, onde a TG ela é bem baixa, né? Ela começa, às vezes, a menos 20 graus Celsius. Então, quer dizer que em temperatura ambiente, esses polímeros já estão moles, né? Já estão macios, já passaram daquela transição que é vítrea, totalmente quebradiça, para uma região que eles estão mais moles, né? Mais macios. Então, essas poliolefinas geralmente apresentam essas TGs muito baixas. Agora, materiais, né, que são altamente transparentes, como o policarbonato, como também o acrílico, eles já apresentam um TG mais alta, né, que varia entre 60 e 140 graus Celsius, né, e aí, então, quer dizer que antes dessa temperatura eles estão rígidos e eles são mais quebradiços, né. Por exemplo, se você for
né? Esses óculos assim, eles quebram facilmente se você pisar em cima, né? Eu fico lutando para não sentar em cima deles. E aí acaba que, né, os polímeros amorfos têm temperaturas de transição vítrea mais altas. E transição vítrea, gente, é um termo que a gente escuta o tempo todo nessa área de polímeros e compósitos. Então, é importante nesse material de leitura vocês fazerem um reconhecimento, né, dessa parte, porque vocês vão se debruçar sobre esse tipo de informações sempre que vocês estiverem em contato com polímeros aí na indústria, né, ou até mesmo num trabalho científico, né, ou qualquer outro trabalho, ou até em casa, né. Então, é importante que vocês saibam direitinho essa TG. Aí eu deixei esse material de leitura, é bem rico, e aí eu gostaria que vocês lessem também. Aí, hoje, né, nossa aula síncrona, né, que nós vamos consolidar alguns conhecimentos, e aí eu já deixei para vocês lá as páginas, né, esse material de leitura aqui, ó, que é do Canevarolo, que é o nosso livro-texto, né, entre as páginas 149, 152, e 158 e 172. Aqui, ó, esse é o livro do Canevarolo. Vamos lá para a página 149. Aqui, ó. Na página 149 já começa o comportamento térmico dos polímeros. Então, tudo aquilo que eu expliquei nos vídeos, né, como eu estou explicando nessas aulas, está um pouco mais detalhado aqui, né, falando, né, como que é essa mobilidade das cadeias poliméricas, né, passando de um plástico duro, frágil, borrachoso, para um fluido viscoso. Essas temperaturas, né, de transição vítrea, o que é essa temperatura? Então, está bem descrito aqui também. A TM, né, que é a temperatura de fusão, a gente, muitas vezes a gente traz do inglês, tá? Do melting, por isso que muitas vezes é chamado TM, mas em algumas literaturas em português o pessoal chama de TF, tá bom? Aí tem essa temperatura de fusão. Aí esse aqui é o gráfico, né, que eu explico lá no primeiro vídeo, onde a gente tem volume específico em função da temperatura. E aqui a gente vê, né, que os polímeros, né, o polímero amorfo, ele apresenta um volume específico bem maior que o volume do semicristalino, porque as ligações intermoleculares aqui não são tão coesas, né, então o material está um pouco mais distanciado, né, as macromoléculas estão um pouco mais distanciadas, então inicialmente ele apresenta uma menor densidade, né, um maior volume específico do que o semicristalino, quando eles estão no estado mais rígido. E aí, a partir do momento que a gente vai aumentando a temperatura do sistema, a gente percebe que tanto os amorfos como os semicristalinos, eles passam por essa TG. E aí a gente verifica uma inflexão aqui, ela não é muito drástica, né, mas tem uma inflexão aqui do volume específico, que ele começa a aumentar de uma maneira mais acentuada, né, até um volume específico aí desejado por processamento. Então, percebam bem, né, que o polímero amorfo, ele chega num volume específico, né, grande também, como também o semicristalino, né. Nesse caso aqui hipotético, os dois polímeros, eles chegam no mesmo volume específico, tá? Isso pode acontecer ou não, isso aqui é só a partir do exemplo mesmo, mas é só para vocês terem ideia que com a temperatura, mesmo os polímeros que têm ligações amorfas, eles fluem, tá? Então, geralmente a gente, mesmo os polímeros amorfos, né, a gente erroneamente fala, ele fundiu, né? Até eu falo isso, né, de vez em quando, mas essa fusão, na verdade, ela só é dado esse nome mesmo para essas regiões cristalinas. Então, teoricamente, os amorfos não têm, né, a temperatura de fusão, é a temperatura onde ele flui. E aí eu só conseguiria mesmo processar
esses materiais, né, colocar numa extrusora, numa injetora, em temperaturas bem mais elevadas. Aqui a gente fala também um pouquinho de TC, né, aqui também um outro gráfico que eu trago também para vocês lá. E aí a gente quebra aqui um pouquinho, a gente não vai ver isso aqui, tá? Aí a gente pega, vai lá já para a página 158. Aqui, ó. Daí começa, né, a influência da estrutura química sobre a TG e a TM, né? Isso é muito importante, né? Porque toda aquela questão, né, dos grupos, dos monômeros, dos grupos volumosos, se ele é obtido por adição, condensação, tudo isso está relacionado a essas temperaturas, né, de TG e TM. Então, aqui eles dão exemplo de vários polímeros. Então, é uma parte desse livro muito detalhada, que vocês vão aprender muito lendo esse material, né? Aí aqui tem alguns exemplos, algumas temperaturas de TG e de TM para diferentes polímeros, e aqui a gente tem o monômero, né, o esquema, né, e aí acaba aqui, tá? Então, esse é a parte, né, aí essa parte mais de análise térmica, de propriedades térmicas, que tem no Carnevarolo, que vai contribuir aí bastante, né, para o conhecimento de vocês. E aí, na semana que vem, né, no dia 13, na terça-feira, depois do feriado, eu vou disponibilizar um outro vídeo, aí já é um vídeo gravado mesmo, onde eu vou explicar as propriedades mecânicas dos polímeros, tá? Então, eu vim aqui de TG, TM, já vou para essa parte aqui, porque vocês vão ver depois, a gente vai avaliar esse conteúdo de uma maneira mais conjunta. Então, no dia 13, aí a gente já começa, e aí na página 191 do Carnevarolo, começa a parte de propriedades térmicas, que é bem parecida, né? Ela é bem rica também. Então, vocês podem já aproveitar aí, né, esse feriado para já se debruçar, né, nesses dois conteúdos aqui. Vocês vão aprender um pouco mais também sobre esse comportamento térmico. Aí, mecânico. Aí vocês veem um vídeo, né, que é um apoio aí para a leitura. Então, vejam o vídeo antes, depois vai para a leitura, que daí fica bem mais fácil a leitura, tá? Daí vocês leem bem rapidinho, façam as anotações, né? Marquem as dúvidas. E aí, no dia 15, aí nós teremos aula síncrona, tá? Nós vamos começar com o processamento de polímeros, que já é do módulo 5, e aí eu disponibilizei um material para leitura. Esse material aqui, gente, ó, não tem em português, tá? Aí tem um pouquinho assim de coisa em alguns livros, mas está bem picado. Mas aí eu consegui esse capítulo de livro aqui, e o inglês dele não está muito difícil, e também eu explico nessa aula aqui, síncrona, direitinho, né, os passos lá, e aí nesse capítulo de livro ele está mais, tá tudo lá o que eu vou falar, mas de uma maneira mais explicadinha, tá? E aí eu vou colocar também alguns vídeos, vídeos mostrando processamentos em injetora, como que é um molde, né, umas coisas mais práticas aí relacionadas ao processamento dos polímeros. Daí no dia 20, tá, eu coloquei até em azul aqui, ó, vai ser entrega da atividade treino sobre polímeros. Então, enquanto vocês vão estudando isso daqui, já vai ter lá, já vou disponibilizar, acredito que no máximo até terça-feira que vem eu já coloco online, essa atividade treino aqui, que é vai contar com uma avaliação, vai contar um ponto, só recapitulando, os módulos 4 e 5, eles valem 3 pontos, né, 1,5 para cada um, e essa atividade treino vai valer 1 ponto, tá? E nessa atividade treino vai ser muito legal, vocês vão, tipo assim, analisar um conjunto de gráficos e aí vão dar um ponto de vista de vocês sobre esses gráficos, baseado em toda a leitura, em todos os vídeos que vocês tiveram acesso, tá?
Então, não vai ser difícil, mas realmente vocês vão ter que ler para responder essas questões. E também uma maneira prática de encontrar propriedades térmicas, tá? Então, eu vou dar uma lista enorme de polímeros para vocês acharem na internet, né? Como que determina TG, ATM, a temperatura de processamento desses polímeros. Então, vai ser uma atividade prática, né? Essa atividade treino, né? Eu coloco treino, porque é um treino aí para a prova, né? Que vai ser no dia 27. Como vocês vão ter que desenvolver essa experiência de como achar TG, TM. Então, nessa atividade treino, vocês vão, tipo, dar um up aí na habilidade de vocês de achar isso, tá? Para que na avaliação vocês tirem de letra. Chegou no dia da prova, já vão estar craques nessa questão de como determinar as propriedades térmicas. E no dia 22, a aula síncrona, né, sobre processamento de polímeros e dúvidas finais aí antes da prova. Aí a avaliação vai ser aquele mesmo esquema da outra avaliação, ele vai abrir às 14 horas e fechar às 20 horas, tá? Então, esse é o planejamento para esses 2 módulos, né, são várias atividades, mas se vocês dividirem bem no dia a dia de vocês, no dia 27, vocês estão tirando de letra essa variação. Só que o estudo tem que ser gradativo, senão realmente se deixar acumular, realmente fica muita coisa, né, para vocês. Então, espaçando do jeito que eu estou espaçando aqui, né, colocando conteúdos assim aos poucos, vai ser bom que aí vocês vão amadurecendo aos poucos aí o conhecimento de vocês, tá? Sobre essas atividades aqui, tá bom? E aí é isso, né, que a gente vai ver aqui. Pronto, voltei aqui para vocês, tá? Voltei. E aí eu queria saber de vocês se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiveram alguma dificuldade em algum vídeo, né? Eu vou... Felipe José está aí? Felipe Sobral? Oi, Felipe, tudo bem? E aí, tem alguma dúvida sobre esse? Ah, tá, não tem problema. Pode colocar aí, você tem alguma dúvida sobre esse material? Não teve ainda oportunidade de dar uma olhada? Ah, tá. Então, Felipe, aí você entendeu, né, a necessidade que tem de... Isso, então tá bom, perfeito. E aí você viu, né, os temas, como que eles estão relacionados, né, como que vai funcionar a leitura, tá bom? Obrigada, viu, Felipe? Aí eu tô contando aí com sua participação. Ah, legal. E aí, ótimo. Ô, Tiago Rodrigues, e aí, você já teve a oportunidade de ver o vídeo? Ah, o Fabrício, estão bem claros. Ah, ótimo. Uhum. Então, você entendeu, Fabrício, direitinho o que é TM, né? O que é TC, para que está relacionado? Vídeos são bons, professor, entendeu? Perfeito. Ravela, o Anderson, o Fabrício já falou, o Alexander, né? Vocês já olharam o Bruno? Vocês já tiveram a oportunidade de olhar? Tem alguma dúvida que vocês queiram expressar aqui? Oi, professora. Vindo? Eu tenho 2 dúvidas. Uma, primeira, é
para avaliação, no slide que a senhora passou agora, a atividade de treino vale 1 e a prova vale 2. Mas Aham. lá no Moodle a atividade de treino está como meio e a prova como 2,5 Ah, tá. na parte de orientação. Na parte de orientação, né? Ué, e eu mudei. Eu acho que não salvou. Deixa eu ver aqui. Eu devo ter mudado, mas ele não gravou. O Moodle tá muito estranho esses dias, né? Eu fiquei com medo de não dar certo a entrega das provas. E pior que eu coloquei, ó, tá 1 ponto, atividade de treino, e É que eu tinha 2 olhado hoje mais pontos. cedo e tava Ah, 1 e tá. 2. É que eu mudei, que eu falei assim, nossa, vai dar tanto trabalho essa atividade de treino. Aí eu resolvi dar 1 ponto. E Ah, aí, sim. como vocês vão ter mais tempo para fazer, né? Aí eu acho que vai ser mais justo cobrar um pouquinho mais. Aí não fica tanto pontos assim na prova, né? São 2 pontos, né? Mas tá ótimo, então. E qual que é a sua outra dúvida? Ah, sim, a minha segunda dúvida é naquela parte da aula. Primeiro tem aquela análise do ABS, né? E depois tem, se não me engano, do polietileno. Eu não entendi como a senhora conseguiu identificar certinho que tem aqueles gráficos TPA e DSC, Uhum. onde era a zona de transição vítrea, a temperatura vítrea do Ah, polietileno. perfeito. Então, olha, eu acho que essa sua dúvida pode ser a dúvida de muita gente. Então, vamos ver aqui. Aqui, ó. Por exemplo, só recapitulando, né? A gente tem essa curva aqui, que é a análise termogravimétrica, né? Que a gente avalia a degradação do material com relação à temperatura. Então, esses polímeros, todos eles começam a degradar CO2, metano e água, né? Com a temperatura, ou outros óxidos. E aí, a gente vê, no começo ele não perde massa, né? Ele quase não tem nenhuma transformação, tá vendo? Ó? Não tem perda de massa até 350 graus, e aí depois ele começa a perder massa. Isso aqui é o caso hipotético. Essa curva azul é a derivada dessas caídas aqui. Então, a derivada, ela indica melhor os picos, sabe, de degradação, que é onde a degradação ocorre mais rapidamente, tá? Então, isso aqui a gente vê a degradação. Agora, quando a gente vai estudar o DSC, é um pouquinho diferente. A gente vai ver variação de energia, né, em função da temperatura. Então, quando o material ele é submetido a um aquecimento, dependendo da transformação que ele passa, seja uma transformação química, seja uma transformação física, ele gera picos ou desvio de linha base endotérmicos ou exotérmicos. Então, quando ele é endotérmico, é porque ele libera calor durante essa transformação. E quando ele é exotérmico, não, endotérmico, desculpa, ele absorve calor para fazer a transformação. E o exotérmico, ele libera calor para fazer essa transformação. Nesse caso aqui, a gente está passando, ó, temos aqui um pico endotérmico, que pode ser, por exemplo, uma fusão, e aqui eu tenho um pico exotérmico, né, que pode ser uma cristalização, por exemplo. Mas aí você está vendo aqui, ó, aqui não é um pico, ó. O meu material ele vem constante, de repente ele tem um desvio de linha base. Esse desvio de linha base aqui, ele é característico de uma deformação estrutural do material. Ele não teve assim uma transformação química, sabe? E a transformação física dele
não foi assim física em termos de tão drástico que ele funde, ou que ele só movimentou, ele deslizou as macromoléculas. Então, não chega a formar um pico, né? Mas ele gera uma deformação da linha base. E aí, quando ele dá essa deformação de linha base aqui, ó, aqui é a TG. É o momento que ele passou de uma zona mais rígida para uma zona mais maleável. Mas ele não chega a ser um pico, tá? É só um desvio de linha base. Isso aqui é muito característico também, se a gente fizer para um metal, por exemplo, aí isso aqui pode ser também chamado, né, de variação de calor específico, né, o CP da amostra, né, então, cerâmicas, a gente pode detectar CP utilizando essa variação. Polímeros, termoplásticos e termofixos, essa variação aqui de linha base, ela se chama TG, que é quando as macromoléculas, elas começam a se movimentar, tá bom? Aí é assim que a gente determina, é nessa variação aqui de linha base. Não sei se ficou mais claro agora. Ah, sim, professora, aqui é aquele caso específico da análise do polietileno que a senhora fez em um dos vídeos, que eu não consegui ver muito bem ali onde vinha a linha base e onde aconteceu essa transição. E aí você não viu assim uma caidinha da linha base? Tipo assim, a linha base veio, porque geralmente esses gráficos eles são inclinados e aí ele cai. Eu vi primeiro, né, ele dava uma caída, aí Aham. subia, aí tinha uma zona bem pequena, plana, e ele subia de novo. E aí, no vídeo a senhora fala que é ali que era a temperatura de transição vítrea, só que eu imaginei que ela ia dar uma caída, né? Só que ela estabiliza e sobe depois. Mas aí por exemplo, geralmente os polímeros, né, eles têm ligações intermoleculares que fazem com que ele não, ele só expande, né, e às vezes isso daí pode, na parte pequena inflexão, isso mesmo, eu não sei se dá para ver aqui, eu vou fazer aqui, ó, vamos ver se... Aqui, ó. Ó, aqui é um caso, um caso que acontece o seguinte, esse aqui é um DSC, tá vendo? É um DSC da... Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Ah, tá, no PLA, né? É que eu acho que eu não estou com ele aqui nesse computador, mas eu vou mostrar aqui o do PET. Tá, então esse aqui é o PET, né? Esse PET, ele foi colocado sob aquecimento, né? E depois sob resfriamento. Então, vocês podem ver aqui, aqui não dá para ver a diferença de cores, né, das curvas, mas é como se ele viesse, ó, aí ele vai reto aqui, ele funde, e aí depois, no retorno, aí ele tem a cristalinização, tá? No caso do PET, olha só o que aconteceu. Não sei se pode ficar um pouco mais claro. Aqui, por exemplo, nesse início aqui, esse desvio inicial aqui, vejam que isso aqui é uma curva de DC, tá? Não é de perda de massa, é de energia. No início, até o software, né, se acostumar e tal, acabou de fechar o equipamento, ele demora um pouquinho para se estabilizar, então ele começou aqui a curva nesse ponto e depois ela desce nesse ponto aqui. Muitas vezes eu vejo alunos, né, dizerem que isso daqui é TG. Aí, claro, é da minha experiência saber que isso aqui não é TG, porque o PET, ele apresenta uma TG um pouquinho mais alta.
Mas a maior parte dos equipamentos, eles não têm muita resolução nesse início aqui. Então, a gente acaba desprezando esse início aqui, tá bom? Então, aí o PET vem, a linha base dele vem, até que ele desvia a linha base. Aí tá vendo que ele formou como se fosse um piquinho aqui, né? Parece um pico mesmo, né? Que ele fez assim e depois ele retornou. Então, isso aqui pode acontecer quando eu tenho semicristalinos, né, que tem uma temperatura de fusão um pouco mais alta. Ele acaba se movimentando, mas ele chega a um ponto que ele cai drasticamente, mas aí ele estabiliza, a fluidez do polímero se estabiliza, e às vezes ele forma esse pequeno pico, mas é raridade, viu, gente? A maior parte das vezes é igual o do PLA. Para vocês terem ideia, a diferença aqui é que às vezes o PLA, ele vem assim, ó. E aí depois ele funde. Olha só. É isso aqui que eu acho que você deve ter visto, ó. É uma coisinha mínima, né? Nesse ponto aqui, ó, ele desviou a linha base, né? No PLA é por volta de 60 graus Celsius, se eu não me engano, e aí ele formou isso daqui, e aí depois ele começa a passar por outra transformação, né? No caso, eu coloquei o pico para cima aqui, mas depende do equipamento, endotérmico é para baixo ou para cima, mas o evento de fusão, ele é endotérmico, né? Então, nesse caso aqui, o evento endotérmico é para baixo. Então, vamos voltar aqui, faz de conta que ele começa a fundir. E, às vezes, isso aqui, ó, ele começa a inclinar, tá vendo? Ó, esse daqui, ele formou como se fosse um pequeno vale para retomar. Esse aqui, né, que no caso do PLA que você deve estar mencionando, é uma coisinha bem pequenininha, e aí depois ele continua aí para começar a fusão. Mas veja bem, ele teve um desvio de linha base, depois a linha base assumiu uma nova posição e continuou aumentando, né? Isso aqui acontece muito, né? Principalmente para polímeros, né? Que apresentam assim uma temperatura de fusão bem alta e também que são de condensação, né? Porque eles têm uma estrutura química do mero bem heterogênea e acaba que ele não é aquela coisa retinha, sabe? Assim, como lá no esquema que eu mencionei, né? Então, no esquema lá que eu mencionei, né, é o mundo ideal, né, onde estaria todo mundo retinho, né? No caso que eu mostrei lá, você deve estar com dúvida, aconteceu isso daqui, né? Ele desviou a linha base e depois ela continuou até o processo de fusão. Entendi, professora, entendi. Tá bom? Era bem pequenininho, né? Isso. Eu posso até mandar no chat se o pessoal quiser ver. Ah, isso. Daí manda lá no Telegram, se você puder mostrar assim, ele é bem pequenininho. É que você está adiantado. Aí o pessoal vai ver daqui a pouco. Obrigada, viu? Pela intervenção. Eu que agradeço. Uhum, excelente. Excelente. E aí, gente, vocês têm alguma dúvida? Oi, pode falar. Professora, é Yara. Oi, Yara. Eu queria ter... Oi, professora. Eu queria entender fisicamente o que está acontecendo quando dá esse biquinho assim, é porque é o momento que arrebenta as ligações intermoleculares na parte amorfa. Exatamente. É o começo. As ligações intermoleculares. Ai, que tá travando, não sei se a senhora tá falando. Tá, desculpa. Pode continuar, professora. Olha. Ele colocou, ó. Ele colocou aqui, ó, e aí ele começou a continuar. Isso mesmo, Fabrício. Tá, você não tem? Eu devo ter fechado.
Então, você quer saber o que fisicamente está acontecendo para ter a TG, é isso? Isso, para a gente fazer a leitura assim do gráfico. Aí, quando eu ver um biquinho, significa que está arrebentando as ligações intermoleculares. Aí, quando vem a parte mais constante, significa que o quê? Tipo, nesse sentido, sabe? Então, é que não é... Olha só, você imagina assim, o material ele estava totalmente rígido, né? Vítreo, né? Aí, ele estava vítreo, e aí eu começo a fornecer temperatura para ele. Aí ele começa, ó, distanciar as ligações intermoleculares, certo? Ó, distanciou as ligações intermoleculares, e aí aconteceu a TG, ele mudou a linha base, ele se tornou outro material. Só que eu não parei, eu continuo inserindo energia. E aí essa inserção de energia vai alterar esse gráfico, né? Então, no caso desses polímeros, que eles têm um volume específico, que ele começa a aumentar muito, às vezes esses gráficos, eles começam a inclinar, né? Por conta dessas, né? Porque ele está sofrendo ali transformação. Só que ele vai de uma maneira constante até ele passar por uma outra transição, que nesse caso aqui, a próxima transição vai ser fusão, né? Então, teve ali o Fabrício acabou de mandar, ó, teve a fusão, e aí fundiu, certo? Fundiu o material, tudo bonitinho, e aí, mas eu ainda continuei fornecendo temperatura. Então, ele começou a ficar mais móvel ainda, né? Porque ele começa a aumentar muito, diminuir muito a viscosidade, até o momento que a temperatura foi muita, e aí, sabe esse pico grandão aqui que surge depois? Isso aqui é um pico endotérmico de degradação. Porque, ó, se a gente for verificar, a curva de TG, ela começa a perder massa onde? Aqui, ó, na hora que o DSC apresenta a degradação. Então, está indicando aqui, né, que essa transformação é de degradação, que foi aquela que gerou perda de massa. Antes disso, eu não tenho perda de massa, só tenho mesmo essas transições mais físicas, né, relacionada à mobilidade da cadeia e também a quebra das regiões mais cristalinas, que acontece no caso da fusão. Perfeito, professora, obrigada. Tá, por nada. Nossa, muito legal, muito legal. Bom que eu consegui responder. E aí, gente, mais alguma pergunta? Oh, eu Professora, gostei, viu, das perguntas. Muito bom. professora, eu tenho uma dúvida. Pode falar. Em relação à temperatura de processamento dos polímeros, como é que funciona? Tipo, tem como a gente fazer esse cálculo preciso considerando outros materiais tipo assim, no processamento junto? Porque, por exemplo, Nossa, essa... Uhum. quando eu Pode falar. estagiei na indústria lá, era uma indústria de sacola aqui em Brasília, né? Uma indústriazinha pequena e tal. Só Legal. que lá tinha extrusora e tal, tinha extrusora dedicada para polipropileno, e era muito raro acontecer de rodar na máquina um material puro, né? Então era sempre um material recuperado junto com um material um material puro, junto com um antioxidante, alguma coisa do tipo. E aí eu via que o pessoal lá sabia as temperaturas certinhas, mas mais pela experiência, né? Eu não via muito conhecimento técnico nem dos operadores, nem da gerência mesmo. Tem como calcular isso? Então, aí tem duas formas, né? Tem uma forma mais empírica, né? Que é essa que geralmente eles usam, mas eu acredito que eles não têm esses equipamentos, pois não? Eles só têm a ficha funcional do polímero, né? Exatamente. Vem Uhum. da Braskem, né, geralmente, mas esse é num caso ideal. Mas, por exemplo, quando vai rodar um material recuperado, então não tem ficha de nada. O material é recuperado da própria empresa, né? A própria empresa que fabrica, tal, o material que se Uhum. perde ali nas deparas, faz o recuperado, e o material reciclado vem de outras indústrias pequenas, né?
Então, não tem ficha de nada, é basicamente só mesmo na experiência mesmo do operador. Exatamente. Então, eu vou explicar alguns casos para você, né? Então, se eu tiver só TG e DSC para determinar isso, como que eu posso fazer? Né? Vou vir aqui. Então, quando eu tenho só o TG e o DSC, eu acho que esse aqui não vai dar para mostrar muito bem. Mas vamos dizer, aqui, ó, eu vou colocar uma curva de TG. Ele está constante, tá? Constante, até chegar a uma temperatura aqui que vai cair a massa, tá? Então, eu tenho aqui a massa, em função da temperatura, né? Então, a massa vem constante até que ele perde totalmente a massa, certo? Numa temperatura bem mais elevada, que é uma temperatura de degradação. Antes disso, aí eu só tenho transformação física, que são essas aqui, tá? Que são essas transformações aqui. O que acontece muitas vezes, né? Esse aqui, por exemplo, é o PET, né? O PET não dá para processar ele na temperatura de transição. Então, imagina que ele vai fundir só a 248 graus, certo? E aí, ele começa a degradar mais ou menos em 300 a 350 graus, tá? Que aí eu vejo que ele tem perda de massa, né? Então, a gente tem aquela regra hipotética, né? Para materiais semicristalinos, vamos processar eles de 30 a 100 graus Celsius acima da TM. Então, esse melting aqui, ó, é 30 graus, tá vendo? Aliás, é 248, é o pico aqui, ó. Aí, o material, você tá vendo que eu começo a diminuir aqui, né? O ponto, mas considere que aqui ainda tem cristais, ó. Tem cristais. Ele só começa a ficar sem cristais depois aqui de 260, tá vendo? 270 graus. 270, tá? Então, se eu tivesse esse tipo de resultado, o que eu poderia fazer? Eu poderia testar o material na extrusora a 270, tá? Mas se eu não tivesse muita efetividade, eu ia processar, por exemplo, a 290, né? Mas eu teria que testar antes dessa temperatura aqui, ó, de degradação, tá? Então, eu não posso exceder essa temperatura de degradação, mas antes disso, eu posso brincar, certo? É claro que se eu usar uma temperatura mais próxima da fusão, é bom porque eu não gasto tanta energia assim, né? Quanto maior a temperatura, mais energia eu estou gastando no sistema. Mas às vezes não é tão fluido, é difícil extrudar o material, né? Ou injetar, principalmente uma sacola, né? Então, quanto mais tiver fluido, melhor. Então, aí ele vem aqui, ó, e testa um pouco mais próximo dos 300, mas não chegando nos 300 graus. Então, essa é uma maneira de você determinar a temperatura de processamento sem ter uma outra ferramenta que eu vou mostrar, tá bom? Essa aqui. Deu para entender direitinho como que retira? E aí, olha só que interessante. Como essa indústria ela coloca aditivos, coloca material reciclado, né? É imprescindível que eles façam esse tipo de análise para saber a temperatura correta, porque senão nunca ele vai saber, né? Ele sempre vai testar ou vai pela experiência. Vai ter uma hora lá que ele vai colocar o aditivo e aí a viscosidade vai ficar muito baixa, ele não vai conseguir injetar sacola, ela vai ficar quebradiça. Então, esse tipo de análise aqui seria essencial, né, para a fabricação do produto sem muita perda, assim, né, no processo.
tá? Uma outra maneira mais empírica, seria realmente quando eu não tinha nada desses equipamentos, né? Eu colocava numa placa de aquecimento o polímero. Sabe essas placas de aquecimento simples de laboratório? Sim. Então, aí eu ia aumentando e ia vendo quando que o polímero começava a derreter, né? A fluir. Então, essa é uma outra possibilidade. Mas, claro que você tem a temperatura base. Você vai lá na literatura e vê que o PET, por exemplo, ele funde a 250. Então, meio que você vai trabalhar ao redor daquela temperatura, sabe? E aí você pode colocar numa placa de Petri e ir acompanhando também. Ah, tá, entendi. Seria correto fazer por uma média ponderada, se tiver todos os dados? A partir dessas curvas aqui ou a partir da placa de Petri? Não, a partir dos dados mesmo do material da ficha, né, de temperatura de fusão, processamento, num mundo ideal, né, de que todos os produtos Isso. No mundo assim que você está, expectativa é no mínimo 30 graus acima da temperatura de fusão. Uhum. Tá? Para semicristalinos. E Entendi. para amorfos, de 100 a 140 graus acima da TG. Uhum. Tá? Acho que Então, tá quando não tudo tem bem. isso, quando não tem nenhuma informação, é isso aí que eu trabalho, tá? Tá. Agora, né, se eu precisar, aí isso aqui é certo, né? Esse equipamento aqui é o meu sonho de consumo. É um equipamento que ele faz ensaio mecânico da amostra enquanto aquece, certo? Esse aqui, o nome dele é analisador dinâmico mecânico. O que ele vê aqui, né? Ele vê o seguinte, eu coloco o meu material lá para fazer algum ensaio mecânico, pode ser uma atração, por exemplo, e aí eu fico submetendo esse meu material a aumento de temperatura, e ele fica lá tracionando, sabe? Fica lá tracionando e tal, e aí ele vem muito constante, assim, até essa inclinação aqui, ó. A gente está falando do policarbonato, que é um polímero amorfo. Quando ele chega aqui, ó, nessa inflexão, o momento que ele começa a cair, tá vendo que ele vem constante, ele começa a cair. Essa temperatura aqui é a TG, que é a temperatura na qual o material começa a ter mobilidade. Aí ele começou a ter mobilidade, ele aumentou a temperatura, aí o que vai caindo aqui? Ó, um módulo de elasticidade. Quando o módulo de elasticidade estiver aí próximo de zero, né, tipo, ele não tem quase resistência mecânica nenhuma, aí eu processo, né? Então, olha só, o policarbonato, para eu saber a temperatura exata dele de processamento, ó, eu pego, né, e vejo quando que a tensão dele, ó, o módulo, está mais próximo de zero. Então, ó, é 293 graus Celsius, que é a temperatura ideal, ó, de processamento do policarbonato. Então, isso aqui é um valor exato. Então, mesmo que se eu colocar aí aditivos, né, no meu material e mudar um pouco essas propriedades, com essa ferramenta, né, com esse equipamento, eu consigo detectar certinho, o valor certinho que eu posso processar esse material. Legal, né? E aí eu posso fazer isso tanto para policarbonato, né? Como também para um polipropileno, que é um semicristalino. No caso do semicristalino, ele é um pouquinho diferente o comportamento, né? Aqui eu só tenho uma mudança de módulo somente após TG, para um polímero amorfo. Para o polímero semicristalino, eu tenho aqui, que é TG, e aqui, ó, que é quando ele funde, a TM. Então, esse polipropileno aqui em específico, ele tem a TG, que foi menos 20, ou zero, né? Depende do tipo do polipropileno. Aí ele fica constante, o módulo de elasticidade, até ele cair drasticamente. Percebam bem, né?
que ele cai muito mais rápido, ó, por ele ser semicristalino, né? Essa dissolução dos cristais, ela é muito mais estreita do que do polímero amorfo. Então, o polímero amorfo, ó, o módulo de elasticidade dele demora muito mais para, né, a partir da TG, para ele tá totalmente móvel, né, para ele ser processado. No caso do polipropileno, olha só, é bem estreito, por isso que a gente fala em 30 até 100 graus Celsius, né, para polímeros semicristalinos o processamento. É que realmente, depois que funde uma material, a queda aqui do módulo de elasticidade, ela é bem rápida, né? Então, olha só, ele funde a 175 e eu consigo já processar a 205. É um valor certinho aqui de processamento. Então, a análise de DMA, ela vai mostrar para a gente a temperatura exata do processamento dos polímeros. E aí, gente, vocês entenderam essa parte também? Do módulo de elasticidade? Então, quando o módulo de elasticidade estiver bem baixo, né, próximo de zero, ele tem ainda algum módulo, né, porque ele é viscoso, aí é a temperatura na qual eu posso processar esse material. Bom, alguém tem alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Tudo claro para mim, professora. Nossa, muito bem, muito bom. Eu vou aqui, acabei de fazer chamada, é muito fácil fazer chamada, fiz a chamada aqui de vocês, tá? Então, eu acho que eu dei bastante informações já para vocês, né, quem não viu ainda os vídeos, né, não leu ainda, começa aí a fazer as leituras, eu acho que agora vocês vão conseguir aí determinar melhor essas variações, né, de temperatura, né, esses pontos. Então, né, por mim, hoje eu encerro. Aí vocês têm mais alguma dúvida aí? No chat? Tudo tranquilo. Ah, a Larissa? Entrou junto comigo a Larissa hoje. Muito legal. Tá bom, sem dúvida. Tá bom. Perfeito, então, gente. Então, por hoje é só, né? E aí a gente, vocês vão continuando estudando, que aí próxima terça eu coloco o vídeo, e na próxima quinta a gente já começa a questão do processamento, que aí eu vou mostrar, né, como que tem algumas características que a gente deve considerar para levar para a extrusora e para a injetora, tá? Mas é importante que vocês leiam todas as partes relacionadas à análise térmica e propriedades mecânicas para a gente chegar bem calibrado aí na parte de processamento, tá bom? Então, muito obrigada a presença de todos vocês hoje, tá? E não morram de calor aí na casa de vocês, tá bom? Tchau! Tchau, professora. Tchau, tchau, Larissa. Tchau, professora. Tchau. Tudo de bom. Para vocês também. Tchau, Larissa. Alexander.